Antes de falar ainda a segunda parte, eu quero dizer a respeito da confiança da salvação. Não sei vocês, mas quando eu aceitei Jesus, eu tinha ali alguns questionamentos, e é claro que é a palavra que nos ensina, né? Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente medita, mais a gente mergulha e mais a gente entende. Mas eu falava, meu Deus, eu sou tão errada, penso tanta coisa, faço coisa, sou chata, né? Sei lá, um monte de coisa que a gente faz. Porque antes de conhecer ao Senhor, eu achava que eu era the best. Né? Que eu era assim, nossa, sou tão boazinha, nossa. Mas não era nada disso, né? Era mentirosa, era chata, snob, um monte de coisa. Eu tenho convicção de falar o que eu sentia, porque eu sei que agora Deus tem cuidado da minha vida. E é claro, né, que é um processo. Ninguém é perfeito aqui, porque é perfeito só Jesus, hein? Né? Não queiram olhar e achar, nossa, ela é perfeita. Não, muito pelo contrário, a gente erra todos os dias. Mas, quando Jesus falou da salvação, tem algumas características que confirmam no teu coração, através do Espírito Santo, que você é de Jesus. Porque Deus falou que nós éramos dele. E Jesus falou, eles eram Deus, e tu me deste. Olha a confiança que você pode ter na palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos, porque ele diz assim, já pulei tanto aqui, ó. Verso 2, pois lhe deu autoridade sobre toda a humanidade para que lhe conceda a vida eterna a todos o que lhes desse. No 6, ele fala novamente, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Então quem é que está dando alguém para Jesus? O próprio Deus. Você não vai falar assim, mas então eu fico tranquilo. Não, Deus te amou. E Ele continua te amando. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. E Ele escolheu você livremente. Não é porque você é bonzinho agora. Não é porque você vai fazer alguma coisa legal agora. Ele te escolheu, por isso que agora você vai ser bonzinho. Ele te escolheu e agora você vai ser alguém especial. Porque Ele te escolheu, é que você faz boas obras. Não foi porque você fez boas obras que Ele te escolheu. Porque nós não conseguimos nada com a nossa vida receber a salvação. A salvação foi algo que Deus, através de Jesus, fez. Amém? Então você pode ter a plena confiança. Sua escolha é divina. Deus escolheu você, isso é uma garantia. Mas em segundo lugar, Ele também escolheu você. Olha que coisa mais linda. Porque quando Ele te escolheu, Ele confiou você nas mãos de quem? De Jesus. E Ele disse, nenhum deles se perdeu. Ele toma conta e até hoje Ele toma conta. Porque Jesus, Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Além do Espírito Santo, nós temos Jesus lá intercedendo por nós. Então, a salvação deve estar no seu coração com segurança, porque o Pai te escolheu, o Cristo te guarda e Ele intercede por você. Precisa mais que isso? Então, se você tiver alguma dúvida, hoje tira essa dúvida do teu coração. É claro que, para todo aquele que crê, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Mas, você sabe que a segunda coisa que ele falou a respeito dessa oração, ele fala sobre a santidade. Nós somos salvos. E agora nós somos santificados. Essa parte você precisa ter participação. Porque às vezes a gente vê alguém morre,
e todo mundo vai lá e fala assim, ah, ele era tão bom, ele é tão bom. Então, eu vou te dizer uma coisa. Quem morreu mal, não existe um cordão, uma varinha de condão que vai fazer, ressuscita bonzinho. Quem morreu ímpio vai ser todo poderoso. Não. Morreu pagão, não vai acordar cristão. Porque ele disse que a vida eterna é esta, que conheçam ao Deus verdadeiro. Então, você precisa conhecer quem é o Deus verdadeiro. Se existe um Deus verdadeiro, se ele está falando de um Deus verdadeiro, porque existem Deus falsos. E a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, a partir desse momento, você tem que começar a se santificar. Caramba, é difícil santificar? Às vezes é. Mas como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra renova a nossa mente, para você se santificar, você precisa ler, meditar e estudar a palavra. Só uma vez por semana? No domingo, quando vem a pregação? Não. É diariamente. É claro que eu não sou santa, muito pelo contrário, tem minha filha ali, que às vezes ela sabe que eu sou brava, né, filha? Mas meu filho falava que eu era dona encrenca, né, e hoje ele fala que eu sou dona bênção, né? Vem puxar. Mas eu sei que, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus, dia 10 de fevereiro de 1999, que eu me apaixonei pela palavra. Eu posso falar sem medo de pecar. Eu não deixei um único dia de ler a palavra. Às vezes eu leio muita coisa, mas às vezes eu leio só alguma coisa. Mas eu faço questão. Se eu não faço logo de manhã, que eu me organizo de fazer logo de manhã cedinho, antes de deitar, eu não vou dormir sem meditar na palavra, em algum versículo. De manhã eu medito e fico pensando durante o dia em muitas coisas.